Capítulo 7. O selo de destruição familiar. Este selo jezabélico visa desintegrar e destruir a família, que é a célula-mãe de toda a sociedade, e impedir sua restauração. Quero mostrar a você na palavra uma analogia que elucida essa estratégia. E sucedeu, depois destas coisas, que Nabote, o jizreelita, tinha uma vinha em Jizreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Então Acabe falou a Nabote, dizendo: Dá-me a tua vinha para que me sirva da horta, pois está vizinha ao lado da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor. Ou, se for do teu agrado, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: Guarda-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa por causa da palavra que Nabote, o jizreelita, lhe falara, quando disse: Não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama e voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: Que há que está tão desgostoso o teu espírito e não comes pão? E ele lhe disse: Porque falei a Nabote, o jizreelita, e lhe disse: Dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: Não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: Governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão e alegre-se o teu coração, e eu te darei a vinha de Nabote, o jizreelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe, e as selou com o seu sinete, e mandou as cartas aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade, e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas, dizendo: Apregoai um jejum, e ponde Nabote diante do povo, e ponde defronte dele 2 filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: Blasfemaste contra Deus e contra o rei, e trazei-o fora, e apedrejai-o para que morra. E os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel lhes ordenara, conforme estava escrito nas cartas que lhe mandara. Apregoaram um jejum e puseram a Nabote diante do povo. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, e puseram defronte dele, e os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei, e o levaram para fora da cidade, e o apedrejaram, e morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. E sucedeu que, ouvindo Jezabel, que já fora apedrejado Nabote, e morrera, disse a Acabe: Levanta-te e possui a vinha de Nabote, o jizreelita, a qual te recusou dar por dinheiro, porque Nabote não vive, mas é morto. E sucedeu que, ouvindo Acabe que Nabote já era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o jizreelita, para tomar posse dela. 1 Reis, capítulo 21, do 1 ao 16. Para termos um contexto de toda a história que se desenvolve nessa passagem, é necessário abordarmos alguns personagens, além de Jezabel. Começaremos falando de Nabote, um homem devoto, judeu, que vivia em Jezreel. Era um homem justo, correto, genuíno e trabalhador. Nabote possuía uma vinha, e que nos revela que era um homem que produzia fruto. Seu nome em hebraico, Nabot, literalmente significa fruto. Este homem frutífero amava a Deus e a sua família, assim como a pequena vinha que possuía perto do glorioso palácio de verão do perverso rei Acabe. A vinha tipifica a família e a herança. Podemos evidenciar isso em Salmos 128, verso 3. A tua mulher será como videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. O profeta Isaías usou o termo vinha para representar as famílias do povo de Israel. Ao se recusar a abandonar sua vinha, Nabote estava se recusando a abandonar a sua família. Em escavações realizadas no palácio de Acabe, foram encontrados 75 cacos de argila com inscrições que lembram a vinha de Nabote, semelhante às dos moabitas, onde se lê bilhetes e recibos do dia a dia. Num deles está escrito o seguinte:
No 9º ano de Saftã, para Baal-Zamar, uma jarra de vinho fermentado. Noutra, ainda encontramos o seguinte: vinho de qualidade da vinha da colina. Nesse texto, vemos como esta vinha era especial para Nabote. Quando o rei Acabe se ofereceu para comprar a propriedade, Nabote recusou terminantemente dividi-la, pois era herança de seus pais. Porém, Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. 1 Reis, capítulo 21, verso 3. O termo hebraico que Nabote usa aqui é proibir, ou shalielar, uma exclamação de aversão, repugnância. O pedido de Acabe quanto à vinha era algo repugnante para Nabote. Ele guardava com paixão o que era seu por direito e se recusava em negociá-lo para ter lucro, independente do preço. Nabote não adulteraria a honestidade de seu coração. Ele não negociaria princípios celestiais por ganhos terrenos rápidos. Nabote ficou ferido com a oferta de Acabe porque a palavra herança, Nashalá, usada nessa passagem, literalmente significa possuir como riqueza ou glória. Acabe não pediu simplesmente para comprar um pedaço de terra. Ele pediu para comprar a herança de aliança de Nabote. É interessante notar também que há uma estreita relação do nome Nabote, que é Naba, e significa borbulhando ou fervendo, como um vapor de uma chaleira, com um termo usado para descrever os profetas do Antigo Testamento com fala borbulhante. Sugere um homem que era um tipo de profeta Naba. Não é coincidência que Nabote também compartilhe uma raiz hebraica com Nob, que literalmente significa um lugar alto, e uma cidade real de sacerdotes próxima a Jerusalém. Em Nob, Davi pediu ao sacerdote Aimeleque o pão sagrado para comer com seus homens. Esta é a mesma cidade onde Saul ordenou a Doeg, o edomeu, chefe do rebanho de Saul, que matasse Aimeleque e os sacerdotes que serviam com ele. 1 Samuel, capítulo 22, verso 18. Observe que Aimeleque literalmente significa irmão para o rei, e Doeg significa temeroso. Aqui também observamos a correlação entre a morte injusta desse inocente, irmão para o rei, e dos sacerdotes de Nob, e a morte injusta do inocente Nabote. Nabote foi assassinado por ordem da perversa Jezabel, e suas ordens foram cumpridas por 2 filhos de Belial, nome que significa literalmente sem fruto ou sem valor. Esses filhos infrutíferos mataram um herdeiro frutífero, Nabote. Aimeleque de Nob foi assassinado, não por ordem de uma rainha má, mas de um rei mau, e suas ordens foram cumpridas por Doeg, aquele que cuidava do rebanho de Saul. Ou seja, aconteceu exatamente o mesmo. Os filhos infrutíferos assassinaram um herdeiro frutífero, Nabote. Devemos também notar outra etimologia hebraica significativa no lugar de origem de Nabote. As escrituras se referem a ele como Nabote o Jezreelita, 1 Reis, capítulo 21, verso 1. Jezreel literalmente significa Deus semeia. Nabote foi assassinado porque detestava o que era mal e procurava fazer o bem, desejando obedecer aos mandamentos de Deus. Na verdade, ele tornou-se uma semente semeada para a retidão, por causa da herança, sua vinha. Nabote simboliza uma figura, um tipo de sombra dos profetas dos últimos dias, que não abandonarão sua herança dada por Deus e que por causa disso serão perseguidos pelo governo religioso e controlador de Jezabel. Proteger a herança da vinha de Nabote custou-lhe a própria vida. A herança da aliança deve ser honrada a qualquer custo. As Escrituras revelam que Satanás vem para matar, roubar e destruir. João capítulo 10, verso 10. Os tesouros do reino, os quais temos direito legal de possuir. O inimigo tentará destruir toda nossa herança se ativamente não recebermos e defendermos o que Deus anseia liberar para nós. O segundo personagem importante a considerar no acontecimento com a vinha de Nabote é Acabe,
o seu papel antagônico na operação do selo jezabélico de ódio e destruição familiar. Acabe é a figura do típico padrão manuseado pela rainha dos céus, esposo e filho ao mesmo tempo. Aproveitaremos esse capítulo para falar sobre ele, já que, sem dúvida, foi o pior dos reis de Israel. Embora o rei Acabe comandasse a riqueza e o exército de sua nação, lhe faltava total controle sobre suas próprias luxúrias e apetites. O profeta Isaías estava certo ao declarar: porque a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele. Isaías capítulo 28, verso 20. Acabe certamente não podia esconder os seus pecados. Seus mantos ricos serviam muito pouco para encobrir seu coração perturbado e mau. Quando a retidão governa uma nação, as Escrituras nos fazem lembrar que a paz e a prosperidade reinam. Quando o mal reina, no entanto, a nação é como um mar agitado dando voltas. Os súditos do rei Acabe o consideravam um déspota egoísta, mau e maldição de seu país. Acabe pode ter sido coroado rei e recebido o cetro. Porém, ele era controlado por Jezabel, que o dominou a maior parte da sua vida, reduzindo-o a nada, mais intensamente que uma marionete. Ele era apenas um instrumento nas mãos dela, o que nos mostra a manifestação desse selo através de uma inversão dos papéis de autoridade no lar. Em 1 Reis capítulo 21, do verso 25 e 26, Acabe é descrito como sendo instigado por Jezabel a agir de maneira abominável. Porém ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel sua mulher o incitava, e fez grandes abominações, seguindo os ídolos conforme tudo o que fizera aos amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão, de diante dos filhos de Israel. Em 1 Reis capítulo 16, verso 33, lemos que Acabe provocou ao Senhor com seus atos, mais do que qualquer rei que reinou antes dele. Também Acabe fez um ídolo, de modo que Acabe fez muito mais para irritar o Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que fora antes dele. A raiz hebraica para provocou é um verbo extremamente forte. Significa desprezar, condenar e rejeitar com desprezo e escárnio. Sugere que Acabe rejeitou a Deus de forma ativa. Ele não somente provocou a ira de Deus, mas desprezou a Deus, virou as costas para ele como um puro desprezo. Erigiu um poste ídolo, uma escultura de Aserá, uma deusa cananeia e esposa dos deuses da guerra, simbolizado por um tronco de uma árvore. Essa era a maldade do rei Acabe, o mesmo Acabe que pediu para comprar a herança de Nabote. Acabe não queria o trabalho de construir seu próprio tesouro geracional. Ele queria ver o jardim florescer sem ter a necessidade de cavar. Ele exigiu o fruto do trabalho do outro. Este é o espírito de Acabe. Acabe se banqueteava com as comidas mais finas e bebia o melhor vinho que o mundo podia oferecer, e tinha um séquito de servos para cada capricho. Ao se reclinar na mesa do seu banquete, ele tinha uma alma faminta. Morava em lugares extravagantes, luxuosos por dentro e por fora. Contudo, se atormentava com sua ganância e luxúria por uma pequena faixa de terra, a vinha de Nabote. A recusa firme e rápida de Nabote perturbou os desejos e planos de Acabe. Decepcionado, desesperançado, o rei volta para casa. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa por causa da palavra de Nabote, o jezreelita, lhe falara quando disse: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na cama e voltou o rosto e não comeu pão. 1 Reis capítulo 21, verso 4. Esta é a cena de um rei agindo como uma criança mimada, incapaz de agir, direcionado para sua cama como uma fúria mesquinha. As vitórias de Acabe sobre a Síria eram conhecidas em muitas terras, mas agora o vencedor não passava de um escravo de si mesmo. Os servos lhe trouxeram refeições, mas ele não comeu pão.
Seu espírito estava aprisionado, envolvido em autopiedade. Na verdade, Acabe não tinha perdido nada. Ele tinha terra e casas à vontade. Ninguém o injuriara. Ninguém tinha atentado contra sua vida. Contudo, este rei, com seu grande exército e rico tesouro, estava agindo como um tolo. E tudo por causa de um pequeno pedaço de terra do lado de fora dos seus imensos pastos. Aqui vemos a operação de ódio e destruição jezabélica nessa história. Autoritária, determinada e impiedosa, Jezabel odiava qualquer um que falasse contra ou se recusasse a adorar seus deuses pagãos. Não somente era ela a patrona da idolatria, em 1 Reis 18:19, como também era vingativa, 1 Reis 19:2, assassina, 1 Reis 25, do 5 ao 13, e vaidosa, 2 Reis 9:30. Acima de tudo, incitava Acabe para o mal, 1 Reis 21 e 25. Jezabel era essencialmente mais ousada e imprudente em sua maldade do que seu amado marido. Seu mau gênio era responsável por fazer estragos e elaborar mortes. Quando Acabe emburrou e não comeu pão, seus servos rapidamente foram dizer a Jezabel, provocada pela notícia de que seu marido não comera pão e tinha ido para a cama, Jezabel correu para investigar. Encontrou Acabe embirrado, com o rosto virado para a parede, olhos vermelhos e coração em rebelião. Com uma voz de solicitação gentil, Jezabel buscou o motivo da ira de seu marido. Porém, vindo a ele, Jezabel, sua mulher, lhe disse: Que há, que está tão desgostoso o teu espírito e não comes pão? 1 Reis 21, 5. O rei queixou-se ao responder. E ele lhe disse: Por que falei a Nabote de Jezreelita? E lhe disse: Dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém, ele disse: Não te darei a minha vinha. 1 Reis 21, 6. Ela então ridicularizava seu rei. Se posiciona não como uma esposa confortadora, fiel, mas como uma mulher controladora pelas forças demoníacas e com suas palavras debochadas. Ela escarnece zombando do rei de Israel. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: Governas tu agora o reino de Israel? Levanta-te, come pão, e alegre-se o teu coração, e te darei a vinha de Nabote o jezreelita. 1 Reis, capítulo 21, verso 7. Acabe conhecia Jezabel o suficiente para saber que ela faria o possível ou o impossível para manter sua promessa maldosa. De fato, quando falta a verdadeira autoridade, Jezabel governa. Não existirá um espírito controlador de Jezabel sem um espírito covarde de Acabe. Somente um Acabe torna possível a manifestação autoritária de Jezabel. Ela era a pedra de amolar do diabo que afiava as armas da maldade de Acabe. Considere essas escrituras. E fez Acabe, o filho de Onri, o que era mau aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. 1 Reis, capítulo 16, 30. E disse Acabe a Elias: Já me achaste inimigo meu? Já me achaste inimigo meu? E ele disse: Achei-te, portanto, já te vendeste para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor. 1 Reis, capítulo 21, verso 20. Porém, ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. 1 Reis, capítulo 21, verso 25. Jezabel escreveu cartas aos anciãos de Jezreel, nas quais fez uma declaração sutil, porém definitiva, de que um pecado terrível tinha sido cometido na cidade deles. Ela descreveu em nome de Acabe e validou as cartas com o selo de Acabe, agindo nos bastidores. Ela então despacha os documentos selados e forjados para os anciãos e nobres da cidade. 1 Reis, capítulo 21, verso 8 ao 10. Estas cartas foram uma horrenda zombaria à verdadeira religião. Se Jezabel pudesse fazer Nabote ser condenado por blasfemar da lei divina, então, por lei, a propriedade do blasfemador iria para a coroa. As cartas não apenas garantiriam a terra, mas também eram uma garantia literal de morte para o inocente Nabote, selada com o anel do rei. 1 Reis, capítulo 21, verso 8.
apregoar um jejum. Segundo a tradição, significava que a comunidade estava debaixo da ira de Deus por causa de um crime grave cometido por um dos seus membros, um crime a ser exposto e punido. O jejum também parava o trabalho a fim de que os cidadãos tivessem tempo para participar das reuniões públicas. Quando Jezabel ordena que os anciãos ponham Nabote sentado no lugar de destaque, no verso 9, ela se refere ao destaque do banco dos réus da justiça, não no assento de honra. Lugar de destaque descrevia o assento do acusado. Nabote foi, então, colocado onde todos os olhos pudessem assisti-lo de perto e observar fixamente seu comportamento debaixo da acusação. Jezabel estava, na verdade, quebrando a lei ao produzir a morte de Nabote de maneira legal. A lei exigia 2 testemunhas em todos os casos em que a punição fosse a morte. Por boca de 2 testemunhas ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Por boca de uma só testemunha não morrerá. Deuteronômios capítulo 17, verso 6. As testemunhas exigidas por Jezabel eram homens sem caráter, que receberiam subornos e jurariam diante de qualquer mentira por dinheiro. E ponde defronte dele 2 filhos de Belial que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei, e trazei-o para fora e apedrejai-o para que morra. 1 Reis capítulo 21, verso 10. Em outras palavras, os 2 homens, filhos de Belial, deveriam matar Nabote para se livrar dele através de homicídio judicial e não assassinato privado. Um criminoso não deveria ser executado dentro da cidade, porque isso o tornaria profana. Obviamente, Jezabel se fiava no fato de que Nabote seria condenado. No cenário histórico, enquanto Nabote trabalhava em sua vinha, as cartas chegaram a Jezreel. Numa noite, enquanto Nabote conversava na porta da casa com seus filhos e vizinhos, a mensagem foi entregue aos anciãos da cidade. Nabote ouve que foi proclamado um jejum, proclamado porque Deus tinha sido ofendido por algum crime, e sua ira deveria ser apaziguada. E ele mesmo, sem ter conhecimento algum de qualquer ofensa contra Deus ou o rei, estava para ser colocado no lugar de acusado, classificado como um criminoso, num lugar de destaque entre o povo. Os governantes de Jezreel, temendo ofender aquela cujo desejo era vingança, executaram suas instruções ao pé da letra. 1 Reis, capítulo 21, verso 13. Essa passagem nos revela a operação espiritual conjunta entre Jezabel e um principado das trevas chamado Belial. E nos mostra também as ações dos filhos de Belial, pessoas sem a verdadeira honestidade de caráter ou infrutífera. Como é fácil ao perverso jogar pedras no honesto? De repente, mãos perversas agarram Nabote, arrastam-no de sua casa entre a multidão de espectadores para um lugar fora dos muros da cidade e surram seu corpo com pedras. Seu corpo maltratado, por fim, se aquieta. Em 2 Reis, capítulo 29, verso 26, sabemos que pelas leis daqueles dias os filhos de Nabote, mesmo inocentes, seriam acusados também. Para evitar que reivindicassem a herança da terra, eles também seriam mortos. Por certo, vi ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor, e neste mesmo campo te retribuirei, diz o Senhor. Agora, pois, toma-o e lança-o neste campo, conforme a palavra do Senhor. A terra da aliança deixada com seus herdeiros legítimos era revertida para os políticos corruptos e poderes religiosos. Por conseguinte, Nabote caiu, não pela mão do rei, ou pelo que aparentava estar ocorrendo, mas pela condenação de seus companheiros cidadãos. Jezabel conduziu seus propósitos de maneira perfeitamente legal e ordenada, de forma democrática, uma figura excelente da ditadura através da democracia. Os cidadãos de Jezreel deixaram os corpos de Nabote e seus filhos para serem devorados pelos animais selvagens. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, e puseram-o defronte dele, e os homens filhos de Belial testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade, o apedrejaram e morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. 1 Reis, capítulo 21, do verso 13 ao 14.
Devido à natureza de Jezabel, ela provavelmente recebeu a trágica notícia de morte de Nabote com demoníaco deleite. Que importava a ela se fora dos muros da cidade os cachorros lambessem o sangue desse homem de Deus? Que importava a ela que, se a justiça tivesse sido ultrajada? Ela ganhou um pequeno lote de terra perto do palácio. Seu teste para conseguir a vinha fora um triunfo. Em suas palavras e modos havia exaltação satânica. Quando Jezabel ouviu que Nabote fora apedrejado e morrera, ela disse ao rei: E sucedeu que, ouvindo Jezabel que já fora apedrejado Nabote e morrera, disse a Acabe: Levanta-te e possui a vinha de Nabote, o israelita, o qual te recusou dar por dinheiro, porque Nabote não vive, mas é morto. 1 Reis, capítulo 21, 15. Em toda essa história, vemos que o selo jezabélico de destruição familiar se manifesta de muitas formas. Ela sela os casais com destruição, trazendo separação, gerando abandono e divórcio, bem como adultério e separação entre pais e filhos. Pesquisas comprovam que hoje em dia os casamentos duram em média 2 anos, e o pior é que essa realidade já alcançou a igreja. Este selo também opera nos filhos através da rebeldia, que tem se multiplicado nos dias atuais, devido à ausência do sacerdócio. Jezabel precisa de lares que não tenham a figura paterna, por isso provoca a inversão de autoridade no lar, tornando-o disfuncional. Homens que, como Acabe, veem suas esposas como mãe e esposa, outorgando toda a autoridade a elas. Ela manipulou tanto Acabe que tirou dele a autoridade. Sansão também foi tão influenciado por este selo jezabélico através de sua mulher filisteia que após ser manipulado para contar-lhe o significado do enigma, foi e queimou, entre outras coisas, as vinhas dos filisteus. Juízes, capítulo 14, verso 15 ao 17. E chegou o fogo às tochas e largou-os na seara dos filisteus, e assim abrasou os molhos com a sega do trigo, e as vinhas e os olivais. Juízes 15, verso 5. Por esta causa é que muitos filhos já não obedecem aos pais, porque não existe o sacerdócio segundo a palavra de Deus. Essa situação já havia sido anunciada pelo profeta Miqueias, porque o filho despreza o pai, e a filha se levanta contra sua mãe. A nora contra sua sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Miqueias capítulo 7, verso 6. O homem deve ser um sacerdote, estudar a palavra com seus filhos, incutir nele os princípios de Deus, ensiná-los no caminho em que se devem andar, pois é ele quem traz a identidade e a vida dos filhos. Quando não há sacerdócio no lar, os filhos se renderão à rebeldia. Um dos propósitos deste selo é trazer separação entre pais e filhos, atuando principalmente na falta de comunicação. Um dos propósitos deste selo, muitos pais substituem os momentos de instrução e comunhão com os filhos por coisas secundárias. Outra falha no sacerdócio acontece em ministros de Deus que substituem suas esposas pelo ministério, fazendo do ministério sua esposa e da esposa uma amante. Isso deve ser considerado um adultério espiritual, porque todo verdadeiro homem de Deus entende que seu primeiro ministério é sua família. Muitas esposas de ministros estão enfermas pela falta do sacerdócio e seus filhos feridos pela ausência de paternidade no lar. Jezabel também sela com destruição as famílias, oferecendo dinheiro, o que faz com que muitos ministros abandonem suas famílias pelo poder e riquezas outorgados pelo seu governo distorcido.